tipo de esquema. Por isso a necessidade de não se parar a investigação nas medidas que estão sendo deflagradas hoje, mas se aprofundar ainda mais, porque existem indícios concretos de que o esquema pode ter sido implementado em outras gerências. Isso é até exemplo da própria Lava Jato, que se mostrou em uma diretoria, em um setor, foi se continuando a investigar e foi se descobrindo que as outras áreas replicavam o mesmo modelo de corrupção. Havia também aspecto político nos crimes cometidos. Na própria investigação da fase 44, evidenciou-se que um deputado, havia outro parlamentar também investigado, receberam propina em virtude de um fornecimento de asfalto. Aqui, e-mails, mensagens indicam que o diretor Paulo Roberto Costa tinha um acerto com o operador do PP, João Cláudio Genu, para também repassar e receber comissões de parte das operações comerciais realizadas na área. Até em algumas outras mensagens, eu diria que é o principal agente público, o Carlos Roberto Martins Barbosa, já é denunciado em outros dois casos. Ele reclama que em época de eleição agentes políticos buscavam conseguir parte dos recursos de propina que eram angariados na operação da área dele. Então ele até reclama que ele queria áreas novas para tentar fugir de pleitos de agentes políticos. O curioso é que o Paulo Roberto Costa não narrou esse esquema no momento da sua colaboração e se tivermos indícios de omissões dolosas, terá que ser, talvez, efetuar alguma medida contra ele, ouvido novamente, enfim. É uma questão que vai ser objeto de diligência aqui nessa investigação. Outros dados curiosos também, como que esses agentes públicos recebiam os recursos? Em espécie, com o uso de doleiros, foram identificadas bastantes transações de contas indicadas por doleiros que geravam pagamentos em espécies e aí eram repartidos entre os membros, principalmente os agentes públicos, e alguns pagamentos, aliás, bastante pagamentos também direto em contas offshore. A gente efetuou, via cooperação jurídica internacional, pedidos de afastamento de sigilo bancário de 26 contas mantidas no exterior. Eu cito aqui os países em que encaminhamos esses pedidos: Estados Unidos, Suécia, Suíça, Uruguai, Panamá, Portugal, Bahamas e Reino Unido. Na investigação também a gente quebrou mais de 40 contas de e-mail para poder entender, e ainda não entendemos no todo o esquema criminoso. Produzimos mais de 20 relatórios de análise. Como eu disse no começo da exposição, há farta prova documental, nunca havia visto tanta prova documental. Isso se deve provavelmente em virtude de tantas operações que eram realizadas e do caráter dinâmico da área em que a organização criminosa atuou, porque eram operações em grande frequência, e isso não tinha como não deixar rastros, porque os membros da organização criminosa precisavam se comunicar, efetuar contato para saber qual valor eles podiam cobrar para o intermediário informar o representante da empresa estrangeira se eles aceitavam aquele valor, para o representante da empresa estrangeira falar que não, enfim, para efetivamente fazer a negociação. E essa negociação era feita por canais subreptícios, por e-mails sigilosos, com palavras cifradas, que com certeza não atende aos ditames que a Petrobras impunha para essa negociação. Como não se pode impor limites de contratação pública para esse tipo de operação, entendo que a Petrobras certamente já deve ter feito mecanismos novos para prevenir, e entendo que a investigação de hoje também deve trazer um novo alerta para que ela possa sempre aprimorar e encontrar medidas eficazes para coibir esse tipo de prática nessa área especial, nessa área fim da empresa. Eu falei que a investigação de hoje se ateve a uma gerência específica, e essa gerência está abaixo de uma gerência maior, que é a gerência executiva de marketing e comercialização.
Para você ter uma ideia, essa gerência executiva de marketing e comercialização é responsável por quase todo o faturamento da empresa. Então, há que se ter especial atenção para a repressão, para a prevenção de crimes nesse setor da empresa. As prisões preventivas, outro fato curioso é que não requeremos prisões temporárias, porque, como eu disse, temos muitas provas e em muitos dos casos há necessidade apenas de se cessar a prática criminosa e se ter possibilidade de rastrear o dinheiro, porque há ainda necessidade de se verificar qual foi o destino final de grande parte dos recursos de propina recebidos pelos agentes públicos. Há um agente público na ativa que participava do esquema e ainda está, segundo a investigação demonstrou, exercendo as mesmas funções no escritório da Petrobras localizado em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Contra ele foi expedido mandado de prisão, já foi incluído na difusão vermelha da Interpol. Outros 2 investigados, Luiz Eduardo Loureiro Andrade e Bo Hans Wilhelm Ljungberg, o sueco, também estão fora do país e contra eles também foi expedido mandado de prisão e também foi incluído em difusão vermelha da Interpol. Aspectos, mais alguns outros dados de operações de provas identificadas aqui na investigação. A título a respeito da empresa Vitol, que eu citei, identificamos 80 operações de trading, que são essas operações de comercialização e venda de óleos, combustíveis e derivados, 80 operações entre 2011 e 2014, que geraram 5 milhões de pagamento em comissão, dos quais 4 milhões e meio foram revertidos em propina. A empresa Glencore, dólares, os valores aqui estão em dólares. A empresa Glencore, outra empresa estrangeira que também identificamos operações corruptas com ela. 2 operações identificadas em 2011 que geraram $150 mil de propina. A empresa Chemium, 3 operações de trade em 2011, $600 mil de propina. A empresa Trafigura, que assim como a Vitol eu citei no começo, pelo fato de termos muitas provas contra ela, 88 operações de trading entre 2009 e 2013, além de operações não identificadas em 2014, que geraram ao todo 6 milhões de pagamento de propina. Só nesse pequeno resumo que eu passei para vocês, a gente tem cerca de 11 milhões de dólares de propina. Se convertermos para valores atuais, temos praticamente 40 milhões de propina nessas operações. Como disse, eram pagas em espécie e através de offshores. Um fato que chamou atenção foi que o Carlos Roberto Martins Barbosa, que na visão da investigação era o líder da organização da parte dos agentes públicos, ele se utilizou do serviço de 2 advogados para, em 2014, final de 2014, quando já se havia expectativa sobre revelação do conteúdo da delação do Paulo Roberto Costa, ele fecha contas no exterior e ele transfere cerca de $1.800.000 para uma conta administrada por um desses advogados. A partir daí, o que a investigação apurou foi que o advogado, com o auxílio de um outro advogado, buscou meios de compensar o agente público no Brasil em valor equivalente àquilo que o advogado havia recebido no exterior. Como eles fizeram isso? Através de complexas operações imobiliárias. Compras e vendas e devoluções posteriores de imóveis, doações, permutas. Todos esses imóveis foram objeto de decretação de sequestro, porque foram adquiridos e fazem, com produto de crime, fazem parte de uma cadeia de tentativa de simular a origem ilícita das operações, porque no aspecto formal, se não soubéssemos, não tivéssemos as informações dos recursos que transitaram no exterior, não saberíamos o porquê aquelas operações tinham sido feitas e não teríamos indícios de ilicitude, mas temos provas concretas,
O sequestro desses imóveis vão alcançar os imóveis alcançam somados mais de 10 milhões de reais, então irão auxiliar na reparação dos danos cometidos por essa Orcrim. E um aspecto até curioso, que é difícil ainda de se encontrar nas investigações hoje, até pela publicidade das investigações da Operação Lava Jato, é que durante a investigação da Operação 44, o investigado Carlos Roberto Martins Barbosa foi monitorado. E num diálogo interceptado, ele comenta com um dos advogados preso hoje, aliás, o advogado preso hoje comenta com ele que entendia, na visão dele, que haviam cometido uma besteira ao vender um daqueles imóveis que compunha a complexa operação imobiliária de lavagem. Porque na visão do advogado, e a expressão que eu falo aqui é a expressão que ele usou na ligação, o homem da capa preta não havia feito nada. Aquela expressão chamou a atenção da investigação naquele momento, mas não entendíamos o porquê, qual era a licitude por trás daquela operação da qual eles se arrependiam. Não foi um homem, mas foi uma mulher que decretou as medidas contra os investigados. Certamente se arrependem de tudo que fizeram. E por fim, até porque há aspectos das medidas cumpridas hoje que dizem respeito também a investigações do Ministério Público Federal, apenas a título de exemplo do tamanho de volume negociado com essas empresas estrangeiras investigadas hoje, entre 2004 e 2015, a empresa Trafigura, entre operações de trade, de compra e venda com a Petrobras, houve trânsito de recursos, cerca de 9 bilhões de dólares, cerca de 5 bilhões em venda, 3 bilhões e pouco de compra. Então, como eu disse, gerentes são setores responsáveis pelo maior faturamento da empresa, então que, obviamente, movimentam somas expressivas. Acredito que esse é a exposição inicial, depois abriremos para perguntas, mas eu vou passar a palavra aos colegas do Ministério Público Federal e depois da Receita. Bom dia a todos. A operação de hoje ela é muito importante porque ela é o principal ataque da Lava Jato na área comercial e área fim da Petrobras. São investigadas hoje empresas gigantes, empresas mundialmente conhecidas que possuem um faturamento muito superior ao faturamento da própria Petrobras. A petrolífera brasileira teve um faturamento em 2017 de 88 bilhões de dólares. Estamos falando de empresas com faturamentos, por exemplo, a Glencore, 205 bilhões de dólares de faturamento. A Vitol, 181 bilhões de dólares de faturamento. A Trafigura, 136 bilhões de dólares de faturamento. Há ainda outras investigadas, outras trading companies investigadas, e que tudo indica também, de forma bem profunda, participaram dos crimes investigados. Em relação a Glencore, Vitol e Trafigura, são 3 empresas gigantes com faturamentos superiores à Petrobras, que praticaram crimes em mais de 160 operações de trading, com mais de 30 milhões de pagamentos de propina. Isso demonstra que as investigações de estágio inicial estão apenas revelando a ponta do iceberg, e muito ainda será aprofundado e revelado. As investigações de estágio inicial decorreram de uma atitude investigativa muito forte dos órgãos de persecução. Já fomos procurados para fazer colaborações premiadas, mas, deixando muito claro, há espaço para poucos, e ainda assim não será admitida qualquer tipo de contenção de danos. Há um envolvimento também de contas mantidas no exterior, como já delineado pelo Dr. Passi. Há investigações que demonstram que essas empresas, Glencore, Trafigura, Vitol, entre outras investigadas, que têm sede mundo afora, serão objeto de responsabilização
com desdobramentos em outras jurisdições. Além disso, todo o esquema criminoso revelado a partir das investigações conduzidas aqui no país demonstram que os executivos principais dessas empresas trade companies tinham total e inequívoca ciência das práticas criminosas e dos pagamentos de propina. Outro ponto interessante, que o grupo criminoso utilizava a palavra delta, o símbolo delta, para amealhar suas propinas de forma a dimensionar os seus valores. Usando o delta, eles usavam uma referência para gerar prejuízos à Petrobras da seguinte forma: a Petrobras comprava combustível, derivado de petróleos, em valor mais caro do que era praticado no mercado. E da mesma forma, a Petrobras vendia combustíveis, derivados de petróleo, em valor mais barato do que era praticado no mercado. Isso certamente gerou prejuízos à empresa. E esse delta era utilizado, essa diferença entre o praticado no mercado e o prejuízo suportado pela Petrobras, era utilizado pelos investigados para obter vantagens indevidas. A investigação também demonstrou, além do funcionário em Houston, Texas, mais um funcionário no Brasil, ainda na ativa, que também está sendo investigado. E muito importante também deixar bem claro que a empresa Petrobras vem colaborando com as investigações. Já fizemos contatos com a Petrobras hoje pela manhã. Eles, de forma prontamente, se dispuseram a entregar os documentos, a entregar materiais em relação a esses envolvidos. Isso é muito importante porque demonstra que a empresa realmente quer ajudar as autoridades brasileiras a resolverem esses crimes. Bom dia a todos e a todas. Só fazendo um breve resumo de 3 pontos principais que chamam a atenção nessa fase número 57 da Lava Jato. Os valores expressivos que foram pagos a título de propina para funcionários públicos e intermediários, né, dada a facilidade com que havia essa movimentação dos valores em operações de trading realizadas pela Petrobras, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Essa facilidade era decorrente justamente da ausência, da desnecessidade de autorização da diretoria respectiva para autorizar essas operações de trading. Então, isso facilitava com que os intermediários pudessem atuar perante os funcionários públicos para que as transações de trading fossem efetuadas de maneira vantajosa, não para a Petrobras, mas sim para as trade companies envolvidas nesse esquema. Outro ponto que chama atenção é a habitualidade desse grupo criminoso com relação a contratos da Petrobras, não apenas na área de trading. Vejam que alguns desses investigados nessa fase já foram até denunciados com relação à fase número 44, relativamente à intermediação do pagamento de propina para funcionários públicos e agentes políticos, no caso do fornecimento de asfalto envolvendo a empresa americana Sargent Marine. Então, esses personagens eles vão se repetindo e vão se alternando para representar determinadas empresas internacionais perante os funcionários da Petrobras, visando exatamente conceder vantagens pecuniárias para esses funcionários e também em benefício desse próprio grupo criminoso que fazia essa intermediação. O outro ponto que chamou bastante atenção nesse caso é que existem evidências de que esse esquema, já demonstrado que ocorreu até 2014, pelo menos, ele pode continuar, pode ainda estar acontecendo nos dias atuais. Isso tendo em vista o quê? Alguns funcionários ativos da Petrobras que faziam a intermediação com esse grupo, e também pelo fato de que alguns desses investigados intermediários têm visitas recentes registradas nas sedes da Petrobras aqui no Brasil. Então, isso indica que, efetivamente, esse esquema criminoso não se encerrou em 2014, mas que ele pode ainda estar acontecendo nos dias atuais.
Bom dia. Pela Receita Federal, já foi bem explicitado pelos colegas aqui quais foram as ações investigadas, né? Nossas análises identificaram condutas nessa fase que já foram em algumas situações verificadas em outras fases, além de outras, né? Por exemplo, criação e utilização de empresas de consultoria e assessoria por parte dos próprios investigados. Empresas sem nenhum empregado registrado, que geravam lucros e dividendos para a prestação de serviços que se acredita nunca terem sido realizados, lucros esses que serviriam então para cobrir as variações patrimoniais dos investigados. Outra prática verificada foi a criação e a utilização de empresas de gestão patrimonial e de incorporação imobiliária. Mais uma vez, empresas com pouquíssimos ou até nenhum empregado registrado. São empresas que também são grandes geradoras de lucros e dividendos, tanto pela comercialização quanto pela alocação desses imóveis. A suspeita, nesse caso, é com relação à forma de aquisição desses imóveis por parte dessas empresas. Em muitos casos, não foi encontrada nenhuma compatibilidade entre os valores movimentados nas contas das empresas e essas aquisições, gerando, então, dúvidas sobre quem efetivamente teria pago essas aquisições e de que forma. Também foi identificado que investigados declararam mútuos entre eles e suas empresas, sem respaldo nas movimentações financeiras analisadas. Supõe-se, nesse caso, que esses mútuos tenham sido declarados para respaldar a aquisição desses imóveis e bens por parte dessas empresas, mas, novamente, sem a comprovação de sua efetivação, fica a dúvida: quem teria pago por essas transações e de que forma? Por fim, como bem mencionou o Dr. Felipe, foi identificado entre agentes o que causou grande suspeita sobre a sua efetividade, doação e permuta de imóveis. Esse é um assunto bastante interessante que vale a pena depois ser explicitado. Obrigado. Bom dia a todos. Wilson Kish, RPC, afiliado da Globo. Minha pergunta pode ser respondida tanto pelo delegado Felipe como pelo procurador Ataíde. Ambos citaram o assunto. Eu queria saber como é que se deu o envolvimento dessas três gigantes petroleiras, qual foi a real participação delas, porque em muitas investigações elas alegam que foram subsidiárias, escondidas em países remotos e, né, tentam esconder o real envolvimento, né? Qual foi a real participação dessas companhias e como é que se dava a negociação com a Petrobras? A respeito da... Aliás, já falo as duas principais, a Vitol e da Trafigura juntos. O que se verificou é que, muito provavelmente... Aliás, até faço aqui esse adendo à investigação. 2 agentes públicos recebiam propina da organização criminosa, mas não integravam ela como os demais. Eles recebiam propina em determinadas operações. Por quê? Porque se demonstrou que tinham, talvez no mesmo tempo, muito possivelmente antes daquelas operações, esquemas próprios com as tradings. A Vitol tinha um representante e um representante dela própria, ela não contratava intermediários, tem ainda hoje, alvo de busca e apreensão, responsável justamente por atuar junto à Petrobras para negociação. Provavelmente essa pessoa já corrompeu ou foi corrompida pelos agentes públicos e ali se iniciou um acerto ilícito. O que isso levava? Que os outros agentes públicos passassem a invejar ou querer dominar determinada empresa, querer apenas ela negociar com aquela empresa. Então a gente viu que a Vitol foi trazida para dentro por essa organização criminosa, porque havia uma espécie de... Ela era preterida pela Petrobras, possivelmente porque os agentes públicos tinham esquemas com outras empresas. Então, o grupo intermediário de agentes privados passa a vender
para os executivos da empresa estrangeira que conseguiria, se tivesse um contrato de intermediação que gerasse comissão, conseguiria trazer operações comerciais para a empresa estrangeira. Então, a empresa estrangeira, pelos indícios que a gente identificou até alguns e-mails, sabia que pagando comissão para agentes intermediários que teriam com ela contratos no exterior, comissões gordas, e aí ela passaria a ter negócios de uma hora para outra que ela não tinha, eles tinham conhecimento das práticas empregadas por aquele grupo criminoso para tanto, que era a prática de corrupção. Do contrário, porque uma empresa que possui uma área própria de representação, de atuação, para negociar efetivamente com os agentes públicos da Petrobras, contrataria intermediadores escondidos. Mas as três grandes estão realmente envolvidas, a Vitol, a Trafigura e a Glencore? Principalmente a Vitol e a Trafigura, porque há troca de mensagens dos intermediários com os executivos das empresas. No caso da Trafigura, até diversas trocas com Mariano Marcondes Ferraz, que já foi alvo de operações passadas, discutindo explicitamente valores, cobranças dos agentes públicos. E aí você tem mensagens encaminhadas, que você percebe a mensagem passada, que ele está lá cobrando o executivo responsável pelo pagamento da comissão do grupo intermediário para gerar propina. No caso da Vitol, você tem eles mandando e-mails para o diretor executivo de trading da América Latina, discutindo que não queriam que determinados executivos da Petrobras conversassem diretamente com eles, porque eles queriam preservar aquele grupo intermediário, porque eles sabiam que aquele grupo intermediário conseguia os negócios, como com pagamento de comissão, que era rateado em agentes públicos, ou seja, isso é propina. Então, há muitas mensagens que revelam a ciência inequívoca dos agentes públicos, dos executivos das empresas. Delegado, dá para afirmar que essas negociações irregulares afetaram o preço dos combustíveis para o consumidor aqui no Brasil? Olha, eu confesso que é uma dúvida que eu me perguntei na investigação e tentei, sem consultar a Petrobras formalmente a respeito disso, saber. Não vou dar nenhuma resposta, porque eu não sei, então não vou fazer alarde sobre algo que eu não posso afirmar. Tá correto? Só complementando, doutor Paz, os indicativos dão conta que não são pequenas subsidiárias dessas gigantes do petróleo que corrompiam os funcionários públicos no Brasil. Os indicativos são que a alta cúpula dessas empresas tinha total ciência do que estava aqui ocorrendo. E o Brasil, que era um paraíso da corrupção, está dando respostas, e as instituições republicanas nossas vamos demonstrar que nós vamos atuar no combate à corrupção, atuar na lavagem de ativos, e que aqui não é lugar para fazer esse tipo de situação. Não estamos aqui brincando, estamos dando a resposta que toda a sociedade brasileira precisa. Bom dia, Isabela Camargo da Globo News. Ainda dando continuidade à linha de pensamento do Kirsch, é possível afirmar que a regra do jogo que valia para as empreiteiras também valia nesse tipo de contrato de petrolíferas, das grandes empresas petrolíferas? Eu respondo com base em elementos que a gente tem, provas. Indícios apontam que sim. Por quê? Para além das imensidão de provas que temos apenas nessa gerência que eu comentei no começo, trocas de e-mails mostram que em outras gerências, e isso era um desejo do grupo intermediário, o grupo que fazia o canal entre os executivos e os agentes públicos. Eles tinham conhecimento de agentes públicos que praticavam corrupção para comercializar outros produtos, por exemplo, gerência que cuidava da venda de etanol, de outro tipo de bunker, que é óleo de combustível de navio. Eles sabiam e citavam até nomes expressos dos executivos, dos agentes públicos que praticavam corrupção naquela área e queriam, digamos, abocanhar também aquela área. Então, temos indícios em troca de mensagens que mostram, infelizmente, que outras áreas dentro dessa gerência executiva de marketing e comercialização adotavam a mesma prática corrupta. Bom dia, Estelita da Folha de São Paulo. Doutor Paz, o senhor se referiu a provas imensas e numerosas
Eu queria que o senhor detalhasse exatamente, o senhor mencionou que eles trocavam e-mails e falavam em codinomes, em palavras citadas, quais eram exatamente? Era a questão delta? O que há de indícios que fundamentaram as medidas de hoje? E também, se o senhor puder detalhar, o senhor falou que o Carlos Roberto Martins Barbosa era o líder do esquema. Qual exatamente era o papel dele? Quem que ele era na Petrobras? Como que ele atuava? E também o empregado do escritório da Petrobras em Houston, se o senhor puder também detalhar o papel dele. Obrigada. Eu vou começar pela primeira. Provas. O que as mensagens trouxeram pra gente foram inúmeras tabelas que continham basicamente o valor, a quantidade de barris do produto negociado, a forma como ele era negociado. Aqui tem 3 diferentes modos. Transporte por navio, e trazia o nome do navio que transportava. Operações entre tanques de armazenamento, possivelmente muitos tanques de armazenamento ficavam no Caribe, então se dava transferência do produto entre os tanques. E um outro modelo que a gente identificou foi aluguel de tanques de armazenamento, justamente desses tanques que armazenavam, depois comercializavam o que estava dentro dele com outro tanque na mesma ilha, digamos assim. Informava se era navio, se era operação entre tanques, ou se era em fruto do aluguel. E aí esse aluguel era um valor mensal. Nós tínhamos pagamentos mensais referentes ao aluguel de tanques, que geravam um percentual de propina. Posteriormente, o Delta, que o doutor Ataíde falou, que era a expressão que eles usavam, Delta Business eles usavam, que era o negócio com comissão, que o negócio com comissão é um negócio que gera propina para eles. Qual era esse delta, esse valor da comissão? Se era 0,10, se era 0,5%, aliás, até bom de explicar, se era 10 centavos por barril negociado, essa era a comissão, se era 50 centavos por barril negociado. Chegou-se a casos de mais de $1 por barril negociado, era a comissão. Então, por exemplo, lá na tabela está negociado 300 mil barris de determinado produto, a comissão de $1 o barril, você tem 300 mil reais em propina naquela operação. Só que, no caso da Vitol, acredito que quando a doutora Gabriela levantar o sigilo dos autos, vocês vão ver que na Vitol a gente tinha muito mais, contra a trafigura tínhamos bastante, mas com a Vitol a gente tinha ainda mais detalhes. Tabelas, a gente mapeou cerca das 80 e a gente tinha praticamente quase as 80 tabelas, se somar todas as tabelas que encontramos na troca de e-mails, exatamente nesse modelo que eu falei. O valor de barril, como foi feita a comercialização, o valor do delta, do valor de comissão, e aqui que eu esqueci de falar, a divisão entre os membros. E aí a divisão entre os membros consignava ali codinomes. Então eu tinha, até a gente saber qual era qual codinome, tinha codinome Delfim, Phil Collins, Batman, Popeye, entendeu? Então, são até a gente entender e conseguir mapear quem era cada um no esquema criminoso. E aí eles trocavam as invoices para comprovar o pagamento, você tinha um agente público reclamando, não recebi, aí o cara ia lá e mandava a invoice. Então, o campo de investigação que a gente tinha ali, o material que a gente tinha para investigar era muito, muito grande, muito rico. E eu atribuo isso, sobretudo, a característica em si da operação que eles corrompiam, que era dinâmica e era rápida, precisava negociar, precisava trocar informação rápido, então a pessoa não tinha tanta preocupação assim. Alguns conversavam por Skype, tentavam esconder, mas ainda assim eles precisavam deixar rastros. A respeito do Carlos Barbosa, por que eu digo que ele era o líder? Porque ele era o gerente daquela gerência que eu falei de produtos industriais. Ele era o gerente. Ele, na maior parte das vezes, tinha a comissão maior, muito embora outros agentes tivessem comissão igual. Ele, digamos assim, acobertava que o funcionário efetivamente responsável pela negociação, inclusive é o funcionário que está em Houston, efetuasse a operação, vendesse e comprasse. Então, ele autorizava e ele recebia por causa disso. O funcionário em Houston é Rodrigo Berkowitz. O pai de Rodrigo Berkowitz foi preso hoje
porque revelou-se que o pai dele era o gerente da offshore dele e possivelmente também responsável por ratear propina em espécie que era paga na conta dessa offshore que ele gerenciava. Por que, até bem trazido pelo Dr. Ataíde, por que, e pela doutora Jerusa, porque há indícios de que o esquema possa continuar a ocorrer. Porque Rodrigo, em virtude de medidas investigativas, continua a negociar com representantes dessas traders estrangeiras a partir de meios não convencionais, por exemplo, de mensagens de celular. Ele está negociando milhares de quantidade de barris produzidos pela estatal brasileira, trocando, digamos, SMS com representantes das empresas estrangeiras. São indicativos que o esquema criminoso talvez, ou pelo menos ele, não tenha parado. Acredito que pode ter existido, mas nos casos em que identificamos, quando as empresas estrangeiras pagaram comissão para esse grupo intermediário, traduzia-se em repartição com agentes públicos e isso é configurado como corrupção. Nesse caso, basicamente, sim. Nesse caso, sim. Juliana Góes, da Rádio Band News, foi citado o nome do Paulo Roberto Costa novamente, né, que ele não teria revelado esse esquema na delação premiada. Ele pode ser preso de novo? O que pode acontecer? Quais medidas judiciais podem acarretar o fato dele não ter contado algo tão importante quanto isso? Eventualmente, se caracterizar a omissão dolosa, em relação a esse ponto, ele perde os benefícios do acordo. Isso será apurado, aprofundado nas investigações e as medidas, se necessárias, serão adotadas. Bom dia, Pedro, do G1. Eu queria só esclarecer aqui alguns números referentes à operação, à fase. Na divulgação da Polícia Federal, fala assim, 26 mandados de busca e apreensão, 11 de preventiva e 6 intimações para depoimento. Do MPF fala 27 de busca e apreensão, 1 de intimação. Queria esclarecer só esses números e aproveitar o mandado de intimação. Ele é uma forma... O que é o mandado de intimação? Ele é uma forma, por conta da proibição da condução coercitiva, enfim, entender um pouco melhor sobre isso. Com relação à distonância aí, na verdade são 26 mandados, acho que o Ministério Público errou um a mais. E o mandado de intimação mencionado é um mandado de intimação que foi feito para a Petrobras. Na sede da Petrobras não foi realizada busca e apreensão. Na verdade, houve uma intimação para que a empresa ela colaborasse com as investigações e apresentasse documentos relativos ao funcionário investigado na ativa que trabalha no edifício Senado, da empresa brasileira. E a Petrobras, conversando com a gente hoje de manhã, se prontificou e foi extremamente diligente na colaboração das investigações. As outras intimações... Acho que eu até entendi a confusão. O mandado de intimação judicial, né? Bom esclarecer, para que a Petrobras, e de fato ela fez, facultou e disponibilizou os documentos funcionais do funcionário que trabalha no local indicado pelo Dr. Ataíde. Foram feitas intimações durante as buscas para pessoas comparecerem ao final da busca para serem ouvidas. Não sei se houvesse ainda a possibilidade jurídica de se efetuar a condução coercitiva, se seria o caso. Muito possivelmente, sim. Mas não se preferiu, aliás, não se quis, porque não se mostrava necessário, e talvez fosse medida extrema, efetuar a prisão temporária dessas pessoas. Então, preferiu-se agir assim, e pelas confirmações que eu tenho das equipes em campo, grande maioria já estava depondo, principalmente na Superintendência do Rio de Janeiro. São mandados de intimações efetuados no bojo do inquérito policial, não são mandados expedidos pelo Poder Judiciário, e as pessoas que lá compareceram de forma voluntária. Bom dia, Rafael Moro, Valor Econômico.
caso, talvez eu tenha me enganado, mas se não me engano foi mencionado um outro funcionário da Petrobras em atividade aqui no Brasil. Quem é ele, em que área ele trabalha? E ainda faço mais uma pergunta, algum gerente da companhia da Petrobras foi preso hoje? Algum gerente, algum outro funcionário? Respondido. Existem investigações em relação a ex-gerentes, como é o caso do Carlos Barbosa, como é o caso do Jorge Rodrigues, também que é investigado hoje. Existem, então, investigações contra ex-gerentes da área. O funcionário que foi objeto de busca e apreensão na data de hoje, de nome Gesseni, ele é um trade bunker e atua na área de comercialização também desse tipo de insumos da Petrobras, e foram colhidas investigações, e-mails, inclusive a utilização de uma conta de e-mail clandestina, de nome gobunkers.com, uma coisa do tipo. Essa conta de e-mail clandestina já foi objeto de quebra judicial, e a extração do material contido nessa conta de e-mail foi efetivada pela provedora antes mesmo da data de hoje, e esses e-mails ali indicavam também a prática de crimes. A investigação ainda vai se aprofundar quanto a isso, motivo pelo qual houve apenas uma busca e apreensão. Só um complemento à pergunta, desculpe. Também, se não me falha a memória, tem mandado sendo cumprido no Paraná. A Petrobras tem uma refinaria aqui, mas também tem unidade da Transpetro e da BR Distribuidora, que tem armazenamento em tanques. Alguém dessas unidades está envolvido no esquema? Não. O mandado de Curitiba era um logradouro que dizia respeito a uma das empresas administrada por um dos advogados preso. Mas não se confirmou a pertinência do local, então a busca pode-se dizer que deu negativa. Até para complementar a pergunta que você fez para o Dr. Ataíde, gerentes, vou até passar uma atualização de como estão as medidas agora, quem foi preso ou quem não foi preso. O Carlos Roberto Martins Barbosa, que é o principal agente público, não foi preso por circunstâncias excepcionais. Ele está internado há 3 dias num hospital do Rio de Janeiro. A doutora Gabriela autorizou-se, em virtude disso, em virtude de um laudo médico fornecido pelo hospital, que ele não fosse cumprido o mandado de prisão preventiva, enquanto se continuar o quadro clínico dele. Outro gerente que não foi preso, mas foi alvo de busca e foi intimado a depor nessa manhã na Polícia Federal, é o gerente Jorge Oliveira Rodrigues. Esse não foi preso. Ex-gerente. Para que se fique bem claro, os agentes públicos da ativa são esse que o doutor Ataíde falou, Gesseni, e o Rodrigo Bercovitz, que está em Houston. Presos Marcos Antônio Pacheco Alcoforado, todos de carreira. Aposentaram-se. Sim. Do núcleo de intermediários, rapidamente presos, o Carlos Hers, que já tinha sido alvo da Operação 44, e um representante da Trafigura, Márcio Pinto de Magalhães. E 2 advogados que efetuaram operações de lavagem para o Carlos Roberto Martins Barbosa, que são Gustavo Bufara Bueno e André Luiz Paza. 2 vezes.
Um esclarecimento, doutora Ataíde, o senhor mencionou de desdobramentos em outras jurisdições. Gostaria de saber se já há alguma coisa, alguma investigação, uma cooperação internacional, enfim, em que países? Há probabilidade de repercussão e desdobramentos em outras jurisdições, porque são empresas com sede no mundo inteiro, os crimes foram praticados enquanto exterior, em outros países também, então é possível que desdobramentos venham a ocorrer futuramente. A comunidade internacional hoje tem um esforço muito forte de combate à corrupção e lavagem transnacional. E o Brasil, as autoridades brasileiras estão imbuídas também desse propósito e certamente, quando necessário, todas as cooperações serão realizadas. Vamos levantar as repercussões, os dobramentos em relação à sede dessas empresas, as contas offshores, e a partir daí serão delineados os caminhos a seguir. Essas empresas têm sede na Suíça, sede na Suíça, vamos dizer assim. O tempo da Suíça colaborou nessas? Até o momento não foi necessário nenhum tipo de conversa nesse sentido, mas, havendo necessidade, o Ministério Público Brasileiro vai adotar as medidas necessárias. Só um esclarecimento, então, uma confirmação sobre os valores. A soma total aqui, aparentemente, era de 15 milhões de dólares em propina, mas na divulgação do MPF fala em 31 milhões. Isso aí seria o valor corrigido? Ou qual é a diferença desse valor? E só para confirmar depois os nomes dos presos e dos que não foram presos aí, só repassar. Tá. Além das empresas Glencore, Trafigura e Vitol, que pagaram por volta de 11 milhões de vantagem devida, 11 milhões de dólares, existem outras empresas investigadas também que pagaram valores para a organização criminosa. Entre elas temos a Cocket Oil, que pagou 8 milhões de dólares, as investigações estão aprofundando em relação a isso. A Chemoil, que é uma subsidiária da Glencore, pagou 1,2 milhões de dólares. A Chemium pagou por volta de 735 mil dólares, entre outras grandes trade companies. Então, os valores objeto de movimentação somam 31 milhões de dólares e certamente serão aprofundadas essas outras trade companies também. Você quer que eu repasse os que estão presos, né? Marcos Antônio Pacheco Alcoforado, Paulo César Pereira Berkowitz, Carlos Henrique Nogueira Hers, Márcio Pinto de Magalhães, Gustavo Bufara Bueno e André Luiz dos Santos Paza. Esses são os presos. Com os alvos, aliás, com o alvo que está fora do país e não sabíamos, provavelmente será incluído o seu mandado de prisão e difusão vermelha. Contra Luiz Eduardo Loureiro Andrade, Rodrigo Berkowitz, o funcionário da ativa da Petrobras em Houston, e contra o sueco Bo Hans Ljungberg, já está incluído na difusão vermelha da Interpol os mandados de prisão preventiva expedidos pela doutora Gabriela Hart. Importante nesse aspecto demonstrar a necessidade de prisão preventiva também pela aplicação da lei penal. São pessoas que possuem vultosos valores financeiros fora das nossas fronteiras, são pessoas que têm condição de fazer seus negócios fora das nossas fronteiras, e são pessoas que, em grande parte, possuem nacionalidade dupla, e, além disso, têm condições totais de deixar o Brasil e se manterem fora, lavando dinheiro, fruto das atividades criminosas. Já são objeto de situação similar a essa, como o Dr. Paz falou, Luiz Eduardo Andrade, o Bo Hans, agora o César Joaquim, já tinha indicativos que outros investigados também tinham a intenção de deixar o país. Então, nós estamos tratando de uma situação extrema em que essas pessoas têm qualquer descuido das autoridades brasileiras, essas pessoas deixarão o país. As medidas preventivas são extremamente necessárias nesse caso. No momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 50ª fase da Operação Lava Jato, Operação Sem Limites. Bom dia a todos.